sejam muito bem-vindos. Que bom poder entrar na casa de vocês, que bom também que vocês possam me receber, né? Aí na casa de vocês de braços abertos. Eu sou a Provani Lopes, professora há mais de 35 anos, sou educadora socioemocional, orientadora familiar, escolar e quero muito esclarecer pais, mães, cuidadores, né? E mostrar que é possível sim desenvolver o tão sonhado interesse pelos estudos que as mães tanto sofrem, se estressam, brigam, castigam, né? Isso tudo porque elas querem que os filhos desenvolvam o interesse pelos estudos. E hoje na nossa live, né, nós vamos falar sobre as consequências de brigar, gritar e castigar os nossos filhos. Quais são as consequências? O que pode acontecer com eles quando nós gritamos? O que pode acontecer com eles quando nós nos estressamos, né? Porque nós temos assim o nosso pico, a hora que a gente perde a paciência. Mas o que pode acontecer com nossos filhos? A gente sabe que para perder a paciência, às vezes basta só um pouquinho, né? Só pouca coisinha e a paciência vai por água abaixo, não é verdade? Agora, e os nossos filhos? O que pode acontecer com eles quando nós perdemos essa paciência e passamos a brigar, gritar e castigar? Então, antes de a gente começar essa live, eu vou esperar o pessoal chegar, antes da gente começar o assunto, e vamos esperar o pessoal chegar. Vou falar boa noite Eliette, boa noite a Cris, boa noite Renatinha, sejam muitos bem-vindos, viu? Vamos bater um papo legal hoje aqui na nossa live, tá certo? Então vamos esperar o pessoal chegar, eu vou tomar uma aguinha enquanto isso, porque o nosso papo vai ser bem gostosinho, bem gostosinho. Nós vamos falar muito sobre o que pode acontecer com os nossos pequenos por conta dos gritos e dos berros que nós, né, costumamos, por conta da falta de paciência, de repente, o último gole da água no copo, né, e a gente explode, não é verdade? Bom, pessoal, eu falo muito sobre o autoritarismo, né, falo bastante, e muitas pessoas me cobram, sabe, e acreditem, essas pessoas são algumas até próximas a mim, viu? Elas me cobram, elas falam que foram criadas assim e que está tudo bem, que eles não são tortos, que eles não estão fazendo nada de errado e foram criados assim, com autoritarismo, né? Bom, ok, pessoal. Agora, para quem pensa assim, tá tudo bem, tá bom? Não estou aqui para julgar ninguém. Bom, porém, eu quero apenas fazê-los entender que o autoritarismo, ou seja, os padrões excessivamente rígidos, levam as crianças a desenvolverem, sabe o que, pessoal? A insegurança, a ansiedade, o medo, sabe? Aquele medo de errar. E o pior, elas começam a se autocobrar. O que seria autocobrar? Eu vou falar um diálogo que eu tenho certeza que talvez ou vocês ouviram dentro da própria casa de vocês, ou já falaram, ou já ouviram aí, né, numa festinha ou em algum outro lugar. Olha só, eu sou burra mesmo, mãe. Olha, eu fiz tudo errado. Presta bem atenção, a criança se autocobrando, eu sou burra mesmo, eu fiz tudo errado. Até mesmo nas horas de diversão, você ouve, não, eu não vou cobrar aquele pênalti não, eu já sei que eu vou errar. O medo de errar. Pois é, pessoal, que terrível isso para os nossos pequenos, né? O que vai torná-los adultos, né? Adultos já com medos maiores, né? Pois as responsabilidades de ser adulto aumentam. E aí os medos vão aumentar também, não é verdade? Agora, o que a gente precisa entender, né? É que nós pais, claro, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí querem ser pais esclarecidos,
né? E o que a gente tem que entender, que a gente precisa entender, é que a busca pela felicidade de nossas crianças deve ser o objetivo central de toda a educação. Nós temos que buscar filhos felizes, filhos brilhantes, filhos extraordinários, né? Isso é o nosso objetivo como pai, mãe, né, que quer se esclarecer, não é verdade? Então a gente precisa disso. A gente precisa que os nossos filhos encontrem uma forma saudável para viver melhor, para não se autocobrar, para não ter medos. E para isso a gente tem que ter uma parceria, né, com a escola, a família, a sociedade, não é verdade? Todos nós, pessoal, estamos sujeitos à autocobrança. Como eu disse, os adultos, quando a gente se torna adulto, a gente tem tanta responsabilidade e a gente já se autocobra, né? Não, eu preciso resolver isso, eu não posso errar, eu preciso fazer isso aqui sem errar. Então, a gente tem essa autocobrança e tem o medo de errar. Mas as expectativas excessivas, né? Essas expectativas excessivas que nós embutimos nas nossas crianças, que a gente coloca para as nossas crianças, né? Elas tiram toda a estrutura da criança, né? Porque a criança ela precisa da sua identidade, ela precisa saber realmente o que ela quer, o que realmente ela quer, né? Nós não temos que colocar nela essa responsabilidade tão forte, né? Não tem que fazer, você tem que ser um ótimo aluno. A criança vai pensar, o quê? Olha a autocobrança. Ah, eu tenho que ser um ótimo aluno, porque eu só faço isso, né? Eu preciso ser um excelente jogador de futebol. O papai falou isso pra mim. Eu preciso ser um excelente jogador de futebol. Então são expectativas que nós passamos para as nossas crianças, né? E isso faz o quê? Eles terem o quê? O medo de errar e frustrar os pais. Agora, o que a gente pode fazer para diminuir isso, pessoal? O que a gente pode fazer para que as nossas crianças não se sintam assim? Eu já sei que o autoritarismo, né? Você só faz isso, você só estuda para isso, eu pago aula de futebol para você ser um bom jogador de futebol. Então a gente tem que parar, jogar de lado o autoritarismo, ele não é bom, né? Isso, pais esclarecidos já sabem que castigar, que brigar ou ameaçar não funciona. E eu vou falar de novo. Castigar, brigar e ameaçar uma criança não funciona. Então você vai me perguntar, tá bom, professora Vânia, eu já sei. Então eu não posso ser autoritária, eu não posso ser permissiva, eu tenho que ter limites e ser gentil. Tá bom. O que eu devo fazer então para que meu filho não se cobre tanto? Para que meu filho não tenha medo de errar? O que eu preciso fazer, professora Vânia? Olha, é importante eu dizer aqui, primeiro ponto, que errar faz parte do processo, tá? E a repetição, ela é importante para a construção da autoconfiança, né? Então, a gente não pode impedir que os nossos filhos errem. A gente não pode impedir que os nossos filhos errem. Pelo contrário, a gente precisa, pais esclarecidos, precisam ensinar o melhor caminho para a criança resolver os seus erros. Mostrar que aquele velho ditado de errar é humano funciona, é verdade. E o que quer dizer esse ditado? Ele quer dizer que todos os seres humanos erram. Todos eles erram. Nós somos exemplos para os nossos filhos. E a gente precisa reforçar com os nossos filhos
a prática da resiliência. E o que é a resiliência? É ir atrás, é resolver por ele mesmo. Errou, ele vai atrás e vai tentar pensar o que ele pode fazer para não errar de novo. Ah, professora Vânia, eu entendi. Então, você pode me explicar por que será que quando, a gente entende isso tudo quando as pessoas falam pra gente, mas quando a gente se torna pai, por que a gente acha que os filhos não podem errar? Boa pergunta essa. Quando a gente se torna pai, por que a gente acha que os filhos não podem errar? Por quê? Fala pra mim, alguém pode me responder? Quando a gente se torna pai, por que a gente acha que os filhos não podem errar? Quem é que pode responder pra mim? Vamos lá. Alguém para responder, quando a gente se torna pai, por que a gente acha que o filho não pode errar? Olha, às vezes a gente faz sem querer, mas quando a gente pratica, sem querer, o autoritarismo, não permitindo que as crianças errem de jeito nenhum, a gente está reforçando neles o medo e a autocobrança. Para vocês terem uma ideia bem clara, dá uma olhada nessa situação que eu coloquei aqui para vocês. Mãe, ai mãe, eu tirei uma nota baixa, eu sou uma burra, né mãe? Ai, como eu sou burra, eu tirei aquela nota baixa. E aí a mãe, ela vai virar para a criança e vai dizer assim, caramba, você só faz isso e ainda erra. Você só estuda, é só isso que você faz na sua vida e ainda erra. Ah, não, é demais para mim. Agora olha só, se você continuar assim, você vai ficar de castigo para aprender a não errar mais. Vocês percebem a clareza do diálogo? A criança já se autocobrou e a mãe já veio e foi autoritária. Mas você talvez já entenda, porque você é pai esclarecido. E você começa a enxergar que esse não é o melhor caminho para você auxiliar os seus filhos, para que a gente possa auxiliar os nossos filhos. Não é esse o caminho, sendo autoritária? E nem não permitindo que a criança erre. E o pai esclarecido, ele vai atrás da solução. E o legal é que o pai esclarecido, ele vai atrás da solução junto com a criança. Agora você me pergunta, tá, professora Vânia, eu quero ser pai esclarecido, eu quero muito, professora Vânia, eu não quero ser mais autoritária, eu não quero mais brigar, eu não quero mais castigar, eu não quero, isso são consequências graves que pode gerar para o meu filho. Então o que eu posso fazer, professora Vânia? Eu quero ser esclarecida, como eu faço isso? Olha só, você pode praticar uma estratégia que eu mesma desenvolvi, chamada IAA, I.A.A. Essa estratégia, ela envolve técnicas de como você vai identificar, acolher e auxiliar. Ou seja, você vai tentar verificar por que ela errou e ela tirou a nota baixa. Alguma coisa está acontecendo. Identifica isso. Identificou, acolhe seu filho e juntos tracem o caminho correto a seguir. Auxilie o seu filho. Então é isso que você tem que fazer. Então, você vai começar a construir na mentalidade do seu filho a concepção de que a jornada é o que importa. A tentativa dela ir lá, fazer a prova, dela levantar cedo, dela ir, sentar, acordar, levantar, ir lá, sentar, pegar a provinha, fazer, é isso que importa. O esforço dela é que importa. A vontade dela é que importa. E não só o sucesso. O sucesso importa, mas não só ele. E aí você vai auxiliar a ela não perder, não perder essa coisa de que o esforço dela é valioso, de que ela fazer a prova é valioso. Então você vai
Mostrar isso para ela. E ela vai ficar mais determinada. Né? Vai ficar mais fortalecida, mais segura. E ela vai começar o quê? A considerar que o melhor é o esforço. E que o erro e o insucesso vai aparecer na vida dela. Mas ela precisa se esforçar e entender aonde ela está errando. E é isso que a gente tem que entender. Você é simplesmente incrível. Eu sou seu fã. Ah, Kaique, eu também me acho minha fã, viu, Kaique? Eu sempre falo assim, Provani, eu sou sua fã. Eu olho pro espelho, eu sou sua fã, Provani. Obrigado, Kaique. Grande beijo. Boa noite, viu? Então, pessoal, é isso que a gente tem que entender. Que os nossos filhos, eles precisam entender, a gente precisa colocar isso na mente deles, que o que importa, bastante mesmo, é o esforço e a vontade dele. Né? No exemplo acima, por exemplo, né, um pai esclarecido, naquele exemplo da menina que falou que ela era burra porque ela foi mal na prova, e a mãe então falou, pô, você só faz isso e tal, e então a menina, quer dizer, ficou, já teve medo, insegurança, teve tudo junto, né? E aí, nesse exemplo, um pai mesmo esclarecido. Então agora você quer ser pais esclarecidos, você quer ser uma mãe esclarecida, você quer ser um pai esclarecido, um cuidador esclarecido. Como você agiria naquela situação? Você está esclarecido agora. Você sabe que o autoritarismo não funciona. Então, aplicando a estratégia IAA, de identificar, de acolher e auxiliar, como você faria naquela situação? Olha só. Ah, filha, e o que você aprendeu com isso, filha? Como você poderá melhorar essa nota? Do filho, do pênalti, você diria assim, filho, o que você poderá fazer para que você acerte mais as cobranças de pênalti? Perceba que com essa pergunta você vai conseguir o quê? Que seu filho já encontre a solução para não errar mais. E se ele te mostrar, falar para você, ah, mãe, talvez se eu estudar um pouco mais a cada dia, eu consiga. Muito bem, filha. Então, vamos lá, mãos à obra. Mãe, mas eu não estou entendendo a matemática. Ah, então o problema é a matemática, filha? Foi por isso que você não tirou boa nota, porque você não entende matemática? Então vamos lá, vamos utilizar algumas ferramentas para que você estude e entenda melhor a matemática. Então, você identificou o problema, era a matemática, por isso que ela estava mal na prova. Aí você acolheu com boas perguntas, uma abordagem correta, uma comunicação clara. E aí depois você auxiliou, vocês juntas vão resolver o problema. E é isso que é legal, porque você é esclarecido. Então com essa pergunta você vai conseguir que o seu filho já encontre o quê? A solução para não errar mais. E o melhor, tá, pessoal? E o melhor, o mais legal, né, é que ele vai poder corrigir o erro. Olha que legal, da maneira mais segura. Né? E ele vai poder o quê? Assumir mais a responsabilidade pelo erro. Olha, é muito legal quando os nossos filhos, né? Eu até me emociono, porque quando ele erra e diz assim, opa, foi mal. Nesse opa, foi mal, ele já entendeu que ele errou. Agora, se ele erra e ele convive com o autoritarismo, ele convive com aquele pai que não entende que errar é humano, ele vai falar, nossa, errei, agora danou-se. Agora eu errei, agora a vaca vai pro brejo. Percebe? Então, é muito interessante quando você sabe que a criança, ela automaticamente fala, opa, foi mal, e aí ela vai tentar consertar o erro dela. Isso é muito legal, porque ela está assumindo a responsabilidade pelo erro. Então é importante para a autoestima da criança
que ela tome o erro e a repetição como algo natural, que ela valorize o seu esforço e o seu progresso ao longo de todo o processo de desenvolvimento, né? Que ela evidencie que é muito mais fácil acertar depois de ter errado algumas vezes. Não é verdade? A gente, às vezes, né? A gente vai para um lugar que a gente não sabe caminho. Hoje tem o aplicativo que leva a gente já, né? Ele vai falando, a gente vai guiando. Mas quando você erra um caminho, né? Eu mesmo sou assim, eu erro um caminho, quando eu vou pela segunda vez, opa, errei ali. Então eu já aprendi que eu errei, eu virei da esquerda e era para a direita. Então existem assim as formas de você aprender com o erro. Então é importante que a criança entenda tudo isso. Evidencie que é muito mais fácil acertar depois de ter errado, né? E superar toda e qualquer dificuldade. Vocês percebem o que eu estou falando? É interessante a gente entender, né, que é importante. É incrível isso que eu vou falar, né? Vocês vão falar, essa professora é muito maluquinha mesmo. É importante que nossos filhos errem, viu? É muito importante. Porque quando eles erram, eles vão aprender mais. Então, é claro que a gente não quer que a criança erre muito. Claro, ninguém quer, né? A gente procura fazer as coisas para que a criança sempre acerte, né? Mas se ela errar, é importante. Por quê? Porque ela vai entender que errar faz parte. Errar faz parte de todo o seu andamento, de toda a sua vida, né? Então é importante também que a gente comece a dar importâncias para as diferenças. Olha só, todos somos únicos, né? Belos apenas por existirmos, né? Por isso, gente, é importante que a gente não compare, né? É porque quando você faz uma comparação, né? O seu irmão não errou aí na matemática, você errou na matemática. Quando você compara, você aí vai estar prejudicando muito o seu filho, né? Já não vai estar ajudando. Então presta bem atenção quando você compara. Mas o seu irmão não errava tanto nas expressões numéricas, hoje você erra mais. Então, cuidado com as comparações. Então é importante você dar essa importância para as diferenças, tá certo? Por isso, quando eu falo quando a mãe tem mais crianças, né, mais filhos, tem 2 filhas, uma menor, outra maior, e aí costuma dizer assim, mas a sua irmã, quando ela aprendeu a ler, ela não lia assim tão errado como você. Então é muito importante você acolher. Aplica a estratégia do identificar, do acolher e do auxiliar, ao invés do autoritarismo, né? Estimule atividades em grupos de forma a favorecer as ocasiões para lidar com as diferenças, né? Então é muito importante você estimular a criança para que ela não erre com tanta frequência. E se ela errar, ela, levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso é importante. Outro ponto legal é você não cobrar o seu filho, né? Não cobre tanto, apenas acompanhe. Olha, se a gente pudesse, de uma vez por todas, eliminar, presta bem atenção, pessoal, se a gente pudesse, de uma vez por toda, eliminar a palavra cobrar do nosso vocabulário e substituir por acompanhar, por pedir, por conhecer, por acolher, não seria mais legal? Porque, quando eu acompanho o desempenho das crianças, do meu filho, né? Acompanhar o desempenho das crianças é necessário, é um fator de motivação. É uma mostra de amor, é ensinar as crianças que elas devem encarar as suas responsabilidades com seriedade. Como fazer o dever de casa, por exemplo. Demonstrar respeito ao lugar onde ela está, né? Administrar as suas emoções. Se naquele momento não está entendendo, ela se concentrar e entender que aquilo vai melhorar sem se cobrar. Então é importante que a gente
Tire essa parte da cobrança e acompanhe o desempenho da criança. Não cobre um bom desempenho, mas acompanhe o bom desempenho. A cobrança, para uma criança, ela vibra medo. Ela dá à criança a sensação de estar em débito com aqueles que estão ali do lado. Então, quando você cobra que seu filho cobre o pênalti e faça gol, quando você cobra que a sua filha vá para a escola e tenha que tirar nota alta, você está vibrando nela, naquele momento, o medo. Pensa bem, você, tá? Você tem uma entrevista de emprego, vamos lá, você tem uma entrevista de emprego. E aí eu viro pra você e falo assim, ó, você tem que ir lá, você tem que falar isso, fazer tudo certinho, ó, vem lá, você já tem que voltar com o emprego garantido. Como você vai sair? Você vai entrar naquela entrevista assim, ó, ai meu Deus, eu tenho que ir bem. Eu tenho que ir bem, eu tenho que sair daqui com o emprego garantido. Então, eu vou vibrar o quê? Medo. É isso que acontece. Quando você cobra muito, quando você cobra demais. Então, na criança, é até um pouco mais elevado, porque a criança, como a gente sabe, ela não tem o cérebro, né, totalmente desenvolvido. Ela tem ainda está desenvolvendo, né? Então, ela, na verdade, ela é só emoção. Entende? Então vai vibrar um medo, porque ela vai achar que ela vai estar em débito. Então, se ela tirou nota baixa, ela vai estar em débito com quem? Com os pais. É isso que ela vai achar. Então, o acompanhamento, em contrapartida, o que ele... Quando ao invés de cobrar, eu acompanhar, o que eu vou vibrar na vida do meu filho? Responde pra mim. Quando eu, ao invés de cobrar o meu filho, eu acompanhar o desempenho dele, o que eu vou vibrar? Eu vou vibrar aceitação. Eu vou vibrar paciência. Eu vou vibrar incentivo. E aí eu vou trazer a criança, ó, para perto de mim. Compreende, pessoal? Então na verdade, o ponto crucial é o não cobrar. Então, quando você acompanha, né, você tem que fazer de uma maneira individualizada. Você tem que pedir por favor. Você tem que dar espaço para que a criança fale a sua experiência. Poxa, a criança chegou lá falando que foi mal na prova e já tomou a catracada. Coitada. Então, você tem que dar espaço para que ela externize aquele momento. Tire uma nota baixa. Né? Poxa, mamãe, eu fiquei assim tão mal, eu não sei o que aconteceu, deu branco na hora, né? Então você vai acompanhar, você vai fazer de uma maneira o quê? Tranquila, você vai dar espaço para que ela fale a sua experiência. Aí, se você precisar realmente repreender, você não vai fazer não vai falar daquela maneira, então vai ficar de castigo, então só isso que você faz. Não, você vai repreender com um abraço. Vai acolher, vai falar, peraí, calma. O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para ir melhor? Você acha que 20 minutos só por dia tá dando para você estudar? Você quer que a gente aumente um pouquinho mais na nossa rotina? Quer que coloque 30 minutinhos? Quer que defina, olha, 3 dias na semana estuda matemática, porque é matemática que está dando um probleminha que você não está conseguindo? Então é isso. É a aplicação daquelas estratégias que eu disse. Entendeu? Então é você conseguir não cobrar. Conseguir passar para o seu filho a segurança, o acompanhamento. E aí vocês vão construir junto uma conexão. Vocês vão construir junto você vai dar uma segurança para o seu filho muito forte quando você acompanha ao invés de cobrar. Então, a criança chegou com alguma nota baixa, a gente está em época de prova, tá? A gente está em época de prova. Então, pode acontecer da criança, eles estiveram aí num momento de sair do híbrido, de ir para presencial, né? Eles estão assim
as crianças estão um pouquinho ainda meio confusas com o que está acontecendo. E aí, provavelmente, pode acontecer de a criança, provavelmente não, mas pode acontecer da criança não tirar uma nota boa, né? Então, chama o seu filho, acolhe o seu filho e fala, ó, o que foi que aconteceu e olha a estratégia, o que eu posso fazer para melhorar, o que você pode fazer. Compreende, pessoal? Então, é interessante a gente saber que as brigas, os gritos, os castigos, eles não vão evoluir, não vão trazer nada positivo para o seu filho. E eu dei 2 exemplos. Eu dei um exemplo que é de diversão, né? E dei um outro exemplo dos estudos. E aonde esses 2 exemplos, eles podem, nesses 2 exemplos eu mostrei para vocês o que o autoritarismo pode trazer, né? E depois mostrei para vocês como é que vocês devem agir, né? Como um pai esclarecido deve agir, não é verdade? Então é muito importante, pessoal, que vocês tirem a palavra cobrança, né? E coloque acompanhamento, tá certo? Vamos acompanhar, coloquem aquelas estratégias que eu falei, o identificar, procura, porque tudo tem uma causa, gente. O meu filho tá com preguiça, ele tem uma causa, né? Ele tá com preguiça, alguma coisa tá ocasionando. Peraí, deixa eu colocar meus óculos, tem uma perguntinha aqui. Vani, como posso estar ajudando o meu filho? Ele não quer copiar as tarefas passadas em sala de aula. Então, vamos lá. Você pode aplicar essas 3 técnicas, essa estratégia que eu te falei. Ele não quer, presta atenção, ele não quer copiar as tarefas passadas em sala de aula. Será que tem uma causa atrás desse não querer? E o que é essa causa? Aí você vai procurar identificar essa causa. Como? Através de uma comunicação clara. Primeiro você vai ouvir o seu filho, tá? E aí você vai falar, tá bom, filho, você não quer? O que eu posso fazer para te ajudar? Não é aquele por que você não quer. Porque o porquê, ele vai ficar vago. A criança, porque eu não gosto. Pronto, acabou. Vai acabar aí o assunto. Mas você tem que trazer uma pergunta que faça com que ele responda o porquê sem você perguntar por quê. Ficou confuso? É assim, ó. Você vai falar para ele, tá bom, filho, mas o que está acontecendo para você não querer copiar essas tarefas da sala? Ele vai falar, mãe, de repente é muita coisa, mãe, eu tô cansado. E aí você vai desenvolver o diálogo com o seu filho. Olha, gente, um pai esclarecido, ele tem uma comunicação clara, tá? Um pai esclarecido, ele vai atrás da causa, tá bom? Meu filho tem medo de estudar, mas por que ele tem medo? Então vai atrás da causa. É o identificar da estratégia que eu te falei. Compreendeu? Deixa eu ver o nome da pessoa. É a Adri. Você compreendeu, Adri, o que eu disse? Você precisa primeiro tentar identificar através de perguntas, conversa, uma comunicação clara com seu filho e entender. Aí, ele falou, vamos imaginar, tá? Vamos botar a situação. Então ele chegou em casa e falou que ele não quer copiar mais. Ele não quer saber de copiar o que está na lousa. Tá certo? Então eu vou virar para ele e vou falar assim, vamos imaginar que ele, eu não sei o nome do seu filho, mas vamos imaginar que ele chame João. Jô, mas o que está acontecendo? Né? Você não está querendo? O que está te incomodando na questão de copiar na lousa? Aí ele vai virar, mamãe, é muita coisa para copiar, eu não tenho tempo. Ou então ele pode até dizer, mamãe, eu não enxergo direito.
Ou então ele pode dizer, eu não estou compreendendo o que está escrito. Percebe? Então existem vários motivos que pode estar por trás dele não querer copiar as tarefas da lousa. Compreende, Adri? Então, existem vários motivos. Agora, quando você aplicar as 3 estratégias que eu te falei, de identificar, acolher e auxiliar, você vai desenvolver totalmente o que está desassossegando você e o seu filho. Compreendeu? Mas sem autoritarismo. Ah, não, tem que copiar e pronto. Sem permissividade. Ah, deixa que eu copio para você. Mas com uma comunicação clara. Tá certo? Com uma comunicação clara, conversando. Olho no olho. Viu? Olho no olho. Se ele estiver sentado no sofá, sente do lado dele. Converse. A conversa com o seu filho, a conexão com o seu filho vai te dar a resposta que você quer referente ao porquê dele não querer copiar as tarefas da lousa. Tá certo? Eu respondi, Adri. Você conseguiu entender mais ou menos da forma que eu passei para você? Só me dá um joinha se você entendeu. Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje, né? O que a gente conseguiu aprender hoje? Olha, gente, primeiro ponto, não grite com seus filhos. Não grite, não castigue, não brigue. Vão atrás da causa. Vão atrás da causa. Identifique aquela causa. Sabe? Com uma comunicação clara, com uma escutativa. Acolhem o seu filho, acolhe a criança. Entendam que a Adri falou que entendeu. Legal, Adri, que bom. Fico feliz que você já está começando a ser uma mãe esclarecida. Fico muito feliz com isso. Nossa, até me emociono de ver que as mães estão cada vez mais se esclarecendo junto com a Provani. E nós juntos, nós vamos juntos nessa caminhada aí. A gente vai estar sempre andando juntinho, bem coladinho. Tá certo? Então, o que a gente aprendeu? Que os gritos, a briga, os berros, os castigos, eles não vão ajudar os seus filhos a saírem, né? A descobrirem que errar é humano. E que o que eles só precisam é aprender com os erros. Através de uma comunicação clara, através de uma escuta ativa, eles vão entender. Sabe por que eles vão entender? Porque você é um pai esclarecido agora. E você sabe que não é no autoritarismo e na permissividade que nós vamos acolher os nossos filhos. Juntas vamos vencer. É isso aí. Sempre juntas nós vamos vencer. E nós vamos acolher os nossos filhos. E nós vamos parar com esse negócio de achar que nosso filho tem desinteresse pelos estudos, que nossos filhos não gostam de estudar, que nossos filhos têm preguiça. Não! Nós vamos colocar uma coisinha aqui na nossa cabeça. O que é que está acontecendo com ele? Como eu posso ajudá-lo? E quais as ferramentas que eu posso usar para ajudá-lo? É isso, gente. É muito mais tranquilo quando a gente sabe como fazer. Não é? Não é mais tranquilo quando a gente entende o seu desempenho, motivando-o, elogiando o seu esforço. Nada de barganha não, nada de eu te dou uma bala se você tirar nota alta. Não, é elogiando o seu esforço. É mostrando para ele que os erros também ensinam. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, com certeza. Juntas, né? Vamos dar a mão aqui? Juntas, somos nós. Juntas vamos sim parar com esse negócio, esse monstro aí que é essa falta de foco, né? Essa falta de concentração, essa ansiedade, esse medo.
porque a gente sabe como fazer. Nós somos pais esclarecidos, tá certo? Um beijo grande pra vocês. Amo muito vocês e muito obrigada por terem entrado na minha casa para bater esse papo. Eu espero muito que isso tudo que a gente falou tenha feito sentido para vocês. Beijo grande e até a próxima. Tchau, pessoal!